Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao 2. Depois nós vamos pular para o 11º até o 26º. Mateus, capítulo 27, versículo 1. Glória a Deus. Acharam? Vamos lá então. O tema da palavra essa noite é manipulação ou persuasão? 27, versículo 1 diz assim: Ao romper do dia, quando nasceu o dia, né? Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. 2. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo 11 agora. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Quer dizer, ele só conversou com Pilatos, né? Mas quando ele estava sendo acusado pelos anciões e os principais sacerdotes, ele ficou quieto. Versículo 13. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofria a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos se referiu à multidão, né? Que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles responderam: Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Por cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Versículo 24. Vendo Pilatos que ele não conseguiria nada, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Eu sou inocente de sangue desse justo, que fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, ele já tinha sido açoitado, Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após havendo açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Fechem os olhos. Vamos orar. Eu tenho muito temor de trazer a palavra de Deus, mas também tem muita alegria no meu coração quando eu trago a palavra de Deus. Senhor, nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus,
As pessoas, Pai, quando todos estão pensando as mesmas coisas, a gente aprende, Senhor, que ninguém está pensando nada. Estão seguindo alguém. Mas aqui não, Pai. Aqui não tem persuasão, aqui não tem manipulação. Aqui é a palavra do Senhor. E aqui tem várias cabeças pensantes, Pai. Se não, por sinal, todas. E eu te peço que de uma maneira maravilhosa, o Senhor possa se manifestar a cada um que está aqui esta noite. Que cada um encontre o verdadeiro significado e entendimento da palavra ao ler a sua palavra, Pai. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor e sabemos que é daqui que sai a nossa direção. É o Espírito Santo que nos guia a nossa vida. Nós não somos guiados por toda sorte de vento. Portanto, nós estamos livres para ouvir a sua palavra essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Apaga a luz, Tiago. Só para vocês fazerem uma interpretação melhor da palavra, vocês vão ver agora um trecho daquilo que eu acabei de ler. E o que eu li é a santa palavra de Deus. Esse portão está sendo aberto. E eles estão entrando no pretório. Pretório é a casa de Pilatos, aí em Jerusalém, porque na verdade ele morava em Cesareia. Ele estava aí só por causa da festa. E na festa ele tinha que escolher um homem, né? Para poder soltá-lo. E tinham dois, Barrabás e Jesus. E olha, Jesus veio amarrado e veio na companhia de Caifás, que era o sumo sacerdote da época. Pode tirar, Tiago, por favor. Pode acender a luz. E coloca 27, versículo 1, novamente. Acompanhem, por favor, a leitura. Agora vocês vão entender melhor o que vocês ouviram. E tem uma coisa na psicologia que a gente chama de fusão. Isso é uma técnica de uma abordagem chamada TCC. E quando você está muito emaranhado, quando você está muito dentro do seu problema, às vezes você não percebe o que você está precisando fazer. Ou seja, é capaz que o Espírito Santo não consiga te mover, é capaz que o Espírito Santo não consiga falar com você, e não é por causa dele, é por causa de você mesmo. Então, essa técnica na TCC chama desfusão cognitiva, ou seja, é uma maneira de nós percebermos que aquilo que a gente pensa, naquilo que a gente está olhando tem uma distância, aquilo que a gente ouve, com aquilo que nós pensamos também tem uma distância, aquilo que nós sentimos, nós estamos com os pés no chão, ó. Eu sinto o chão. Mas a desfusão me faz saber que há uma distância entre o meu pé e o meu cérebro, onde está passando o pensamento. Então, aquilo que eu observo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu sinto pode estar errado, hein? E a desfusão é justamente para fazer uma separação entre o que é verdadeiramente a realidade com aquilo que você pensa que é a realidade, mas muitas vezes não é. E estava acontecendo isso aqui, ó. Esse povo estava inteirinho, um mancomunado com o outro para fazer uma maldade. Então, eu falo que teve uma fusão aqui entre eles. Olha o que está escrito. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, os anciões do povo entraram em conselho. Romper do dia significa que o dia acabou de nascer. E se acabou de nascer, ele estava em conselho, então eles não dormiram aquela noite. Vocês concordam com isso? Jesus estava no Getsêmani, a hora que chegou os soldados do sumo sacerdote e o levaram. Era noite, eles estavam com tochas acesas. E eles levaram justamente para o Sinédrio,
aonde estava Anás e Caifás. Caifás, o sumo sacerdote da época. Jesus passou a noite inteira na casa do sumo sacerdote, sendo inquirido e interrogado. Como eles não encontravam nada de errado no Senhor, eles arrumaram até então testemunhas que falassem aquilo que ele não tinha feito. Mas mesmo assim, não conseguiram incriminar o Senhor. Aí, quando nasceu o dia, eles fizeram o quê? Está escrito ali, gente. O que vocês acham que eles fizeram? Isso, através de um conselho. Então, vamos lá. O que seria, então, o conselho? Uma reunião, não para julgar o caso, mas para legalizar uma decisão que era ilícita, tomada de um decurso da noite. Por que ilícita? Porque eles não poderiam, diante da lei deles, fazer uma reunião à noite. Então, tudo que eles tinham decidido não podia acontecer. E o que é que eles tinham decidido? Que Jesus devia morrer. Aí, o que aconteceu? Decidido entre eles, e eles usariam uma outra pessoa para fazer o que eles não podiam fazer. Então, o conselho foi para isso, igreja. Eles fizeram uma reunião entre eles. Nós não podemos matar, então vamos colocar alguém que mate ele no nosso lugar. O que eles fizeram ao romper do dia? Foi o que vocês acabaram de ver. Levaram Jesus acorrentado, amarrado. Primeiro à noite tinham ido atrás dele com porretes e espadas, deram a maior surra no nosso Senhor. Está tudo na Bíblia. E no outro dia cedo eles levaram ele à presença do governador, de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos acordou cedinho, então, para resolver aquele problema. Vai para o verso 11, por favor. Jesus, em pé diante do governador, e este o interrogava. Na verdade, a interrogação de Pilatos para com Jesus foi uma investigação. Sabe aquele dia que você olha para uma pessoa, que você está conversando, ou quando alguém vem te pedir uma orientação, você fala assim, tem alguma coisa que não está fechando. E a gente não sabe como que resolve isso. Então, na melhor situação, é melhor ficar quieto, né? Pôncio Pilatos, então, começou a investigar a Jesus, começou a conversar com ele. E para o espanto de todos, com Pôncio Pilatos, Jesus conversou. Ele respondeu. Verso 17. E Pilatos não demorou para perceber... Leiam lá, por favor. Ali o verso 17. E Pilatos não demorou para perceber o porquê que eles o tinham entregado para ele. Qual foi o motivo que vocês acham que os judeus entregaram o Senhor Jesus para Pôncio Pilatos? Inveja. Não demorou muito para ele perceber. E ele falou, vocês não têm coragem de resolver e mandar batata quente para mim? Tá bom, vou mandar dar umas açoites nele e depois vocês que se resolvam. Mas não foi isso bem que aconteceu, né? Misericórdia. Quando ele percebeu que era por causa da inveja, o motivo da prisão, Pilatos, então, entra para o tribunal. Vocês viram na hora que Pilatos aparece lá no pretório, lá em cima? Aquilo era o local que ele julgava os prisioneiros, as pessoas. Porém, verso 19, por favor. Olha o verso 19 que nós vamos ler. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe. O que vocês entendem na hora que vocês leem isso aqui? Se a mulher mandou dizer, era ela que estava lá pessoalmente falando com Pilatos? Ela mandou dizer. Enquanto Pilatos estava conversando, investigando ali, o porquê que eles queriam matar Jesus, por inveja,
chega uma mensagem para ele. Prestem atenção, enquanto chega a mensagem para ele, aqueles que são os anciões, aqueles que são os líderes da época, eles começam a incitar o povo. Só que antes dele receber aqui a mensagem da mulher, eu imagino assim, a mulher acordou cedo, o marido já tinha saído de casa, Pilatos já tinha ido lá para a reunião, penso eu que ele foi chamado, assim meio que de última hora. Quando Pilatos está na reunião, ela acorda e ela lembra de um sonho que ela teve. E ela deve ter pensado, eu preciso mandar um recado para o meu marido. Eu preciso falar com ele. Eu preciso mandar uma mensagem para ele. Eu acredito que ela deva ter chamado algum... Eu acredito que ela deva ter chamado algum soldado e falou para ele assim, ó, entrega esse bilhete. Porque quando você quer que as coisas saiam bem direitinho, do jeito que você idealizou, você tem que escrever. Porque se você fala de alguma maneira, alguma coisa vai se perder pelo caminho. Eu tenho certeza que ela mandou um bilhete pelo soldado para Pilatos. Então, na hora que ele está no tribunal, chega essa pessoa, ó, a mulher mandou te dizer... E ele leu, vai ver que ele estava escrito assim, amor, toma cuidado, porque era assim que eu ia escrever para você. Amor, toma cuidado. Eu tive um sonho esta noite com um homem justo, e eu sofri demais neste sonho. Imagina ela que ela escreveu até assim, eu nem te vi sair, eu nem acordei. Se eu tivesse acordado, se eu tivesse visto você sair, eu teria contado para você. Mas eu nem te vi sair. Não entra nisso que vai ser a maior enrascada para a sua vida. O que Pilatos fez? Ele já tinha percebido que era inveja. Ele deve ter ficado mais atônito ainda. Ele deve ter ficado bem preocupado, igreja. Versículo 19, só para vocês verem que está escrito isso. O que a mulher mandou dizer para ele? Olha lá, o que eu acabei de ler, de falar, está escrito ali. O que importa para nós é o que está escrito na palavra, igreja. É a palavra que nos limpa. Amém? Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões começaram a fazer o quê? Manipular ou persuadir? Os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E eu fiquei pensando, em que momento eles começaram a persuadir o povo? Gente, já saiu tudo combinado. Enquanto o Pilatos recebe a notícia e começa a ler e fica meio, meu Deus, o que eu faço? Que direção eu tomo? Ali já tinha um grupinho persuadindo o povo. Agora, eu pergunto para vocês, manipular e persuadir é a mesma coisa? Gente, passou desapercebido por mim, sabia? E foi isso que brilhou, e por causa desta palavrinha, foi que o Senhor encheu o meu espírito para trazer a palavra para vocês essa noite. Porque no fundo do meu coração, para eu aqui era a mesma coisa. Mas eu vou trazer aqui para vocês o que é que significa. E eu fiquei muito, mas muito assustada. Vamos lá. Manipular e persuadir não são a mesma coisa. Persuadir, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Persuadir e manipular não é a mesma coisa. Embora ambos envolvam influenciar a opinião ou o comportamento de alguém, a manipulação é caracterizada pelo uso de táticas desonestas, enganosas ou manipuladoras. Espera aí, então quer dizer que eles falaram a verdade? E eles conseguiram matar Jesus? Então Jesus tinha que morrer? Se manipular é usar táticas desonestas,
enganosas ou manipuladoras, não foram isso que eles fizeram. Isso está escrito na Bíblia, ponto final. Eles não manipularam, eles persuadiram. Aí eu fui buscar o que significa persuasão. Enquanto a manipulação é isso que eu li para vocês, a persuasão busca convencer o outro de uma forma ética, transparente, com argumentos válidos a respeito à sua liberdade de escolha. Meu Deus do céu! Então o negócio é muito mais perigoso do que a gente podia imaginar. As pessoas estão deturpando a palavra para te convencer sobre algo errado sobre a palavra. Foi isso que eles fizeram. E eu fiquei imaginando o que será que eles chegavam aqui no ouvido daquelas pessoas que estavam em fusão com o mal. O que será que eles falavam? No livro de, não precisa abrir, por favor. No livro de João 11, do 49 ao 53, o próprio Caifás, lendo lá, ele estava convicto, ele não estava errado no pensamento dele. E ele achava que seria melhor que Jesus morresse, para que a nação não perecesse. Só que ele não falou isso numa reunião comum, ele profetizou a morte de Jesus. E quando um sumo sacerdote ou um sacerdote declara algo, aquilo acontece, igreja. Só que na realidade, na verdade dele, ele estava certo. Então ele, com aquela convicção, conseguiu enganar toda aquela multidão, que possivelmente alguns deles estavam também no Sermão da Montanha. Estavam também recebendo milagres do Senhor, e ele conseguiu manipular aquele povo para que gritasse: Barrabás não, soltem Barrabás e matem Jesus. Olha o que é o problema da persuasão. Então, se alguém tem ouvidos essa noite para ouvir, ouça o que o Espírito está falando para a igreja. Amém, igreja? Todos nós corremos o risco. Todos nós corremos o risco de cair em conversa fiada. Qualquer lugar que a gente vá. No trabalho, escola, faculdade, então é um perigo. Dentro da nossa própria casa e dentro da própria igreja. Nós corremos o risco de estarmos sendo persuadidos, achando que tal versículo pode desconsiderar um outro versículo. E isso é mentira. Isso é mentira, igreja. Então, a multidão, olha só, é sério. A multidão, achando que estava fazendo certo, ficaram do lado de quem era errado. E o negócio foi tão bem feito que no final ainda eles incriminam a si mesmo, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue. Ainda falaram o sangue desse homem. Aí a mulher, a Bíblia não fala o nome da esposa de Caifás. Aliás, perdão, de Pilatos. A Bíblia não cita. O único lugar que é citado que ela tem esse sonho é aqui em Mateus 27. Porém, histórias posteriores registram o seu nome como Procla, ou Cláudia Procla. Mas na Bíblia mesmo não é citado o nome dela. Olha que interessante, né? Quando Deus quer abençoar alguém, o que é que Ele faz? Ele se manifesta até em sonho. Porque esta mulher aqui, ela não foi discipulada pelo Senhor. Mas de uma maneira inocente, de uma maneira, como que eu posso explicar, Senhor? Me dá sabedoria nas palavras. De uma maneira que vem do próprio Senhor. Deus a fez, ela ter um encontro com Jesus, porque ela acreditava na inocência do nosso Senhor. Ela acreditava. E uma multidão que andou, que comeu, que foi beneficiado com milagres. Uma pessoa
firme com ela mesma, nas suas convicções, achando que está certa, mas está errada. A gente chama isso de obstinação, né? Teimosia. Conseguiu fazer a cabeça de muitos ali. E eu imagino o encontro que essa mulher teve com o Senhor. E o marido dela, mesmo sabendo que não podia fazer nada. A crucificação já estava em andamento, igreja. A crucificação já estava em andamento, não tinha como fazer mais nada, mas mesmo assim ela falou: amor, eu sonhei com um justo essa noite, não se envolve com isso. Se ele acreditou na esposa, então ele também acreditou que ele era inocente. Irmãos, nós precisamos julgar, nós precisamos investigar as coisas. Nós não podemos acreditar só em um lado da história, não. A gente sempre tem que ver os dois lados da história. Às vezes a sua dor é tão grande que você não percebe que você está errado. Você pode estar errado. E tem muitas coisas que estão envolvidas nesse erro. Isso é complicado demais. Agora, que dirá alguém nos querer fazer levar ao erro dentro da própria palavra? Eu fiquei assustada. Eu fiquei muito assustada com a palavra. Eu falei: Senhor, então, isso já aconteceu. Quem tinha que ser enganado já foi. Mas se a palavra veio para nós hoje, então quer dizer que tem alguém aqui no nosso meio que está sendo enganado. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que está morrendo de medo de defender alguém, porque não quer se intrometer no problema. Eu sei, eu sei que não dá para fazer nada, então por isso eu não vou nem tentar defender. Mas não foi isso que a esposa fez com Pilatos, não tinha como resolver. Ela já devia ter ouvido falar da profecia, que ele seria crucificado. Mas mesmo assim, ela tentou ajudá-lo. Pilatos, mesmo assim, tentou fazer de tudo para liberar Jesus. Depois ele fala: vou lavar as minhas mãos. Até o dia de hoje, que eu estava estudando a palavra, eu achava que Pilatos não tinha parte com isso. Como que não teve, se no final ele que mandou crucificar? Também acabou acreditando em uma coisa que não era realidade. Saiu da boca dele a sentença. A espiritual saiu do sumo sacerdote. E a natural saiu de Pôncio Pilatos. Então ele tem participação, sim. Agora, abram, por favor, a palavra no livro de Salmo 118, versículo 7. Está escrito assim: o Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Olha que tremendo, igreja. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso eu verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Eu vou dar menos de 1 minuto para vocês lerem e entenderem essa palavra aqui, Porque a definição que você der no seu coração, eu não vou pedir para vocês falarem para mim o que vocês acham sobre isso. Mas, primeiro leiam, por favor. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso eu verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Qual é o seu desejo sobre as pessoas que você odeia? Porque se você falar para mim que este versículo dá base para você pedir a morte, ou que essa pessoa se dê mal, então eu vou dizer uma coisa para você: não tem nem manipulação dentro de você, você mesmo fica se persuadindo a mexer o versículo, distorcer a palavra de Deus ao seu benefício próprio. Porque mesmo lendo isso daqui, nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, para a gente reconhecer uma pessoa, se ela é de Deus ou não, a gente olha para ver se essa pessoa é misericordiosa. Porque se ela não for, ela não vem do Senhor. Não vem.
Então sejam misericordiosos com aqueles que te odeiam. Talvez eles não sejam com você, mas a presença de Deus pode estar em você e não na outra pessoa. Mardoqueu. Quem lembra quem era Mardoqueu? Mardoqueu, tio de Esther. Esther já estava morando lá dentro do palácio, né, de Assuero. Não tinha mais tanto contato com o tio dela. Um dia ele ia passando e ele escutou um cochicho. Gente, presta atenção. Presta atenção. E ele escutou um cochicho. No que ele escutou o cochicho, azar de quem estava cochichando. Porque quem tinha que ouvir para acabar com aquela... Como que eu posso explicar? O que eles estavam fazendo mesmo? Eles estavam fazendo um complô ali contra o rei Assuero. E aquele que tinha que ouvir para acabar com aquele complô, ouviu. Então ele passou meio assim, daqui a pouco nós vamos matar o rei. Os dois lá conversando. Os meninos, sabe como é que é o nome deles? Bigtan e Teres. E eles estavam lá no maior bate-papo, nós vamos matar o rei. E ele percebendo aquilo, o que ele foi fazer? Ele não foi conversar com outra pessoa e passar para frente o que ele tinha acabado de ouvir. Ele foi nas autoridades. Chegando nas autoridades, ele contou para as autoridades que ele ouviu aquilo lá. E se você ler o livro de Esther, eles foram investigar. E investigando, eles descobriram que aqueles dois iriam matar o rei. Descoberto o complô, quem morreu foi os meninos, não foi o rei. Só que o rei, naquele momento, nem imaginava quem seria Mardoqueu. Naquele momento, o rei nem podia imaginar que o Mardoqueu é o que tinha livrado ele da morte. Gente, isso não veio à tona no dia, mas a essência de Mardoqueu foi boa. Por quê? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Mardoqueu foi um homem que Deus levantou para ajudar a quem? O marido da Esther, o Assuero, o rei. Você sabia que Deus levanta pessoas para te ajudar e você tem que reconhecer Deus nessas pessoas? Essa palavra é para nos chacoalhar essa noite, porque tem muitas pessoas que deixam de receber o melhor de Deus porque não confiam em pessoas. Ou então pessoas que falam assim, eu não preciso de ninguém. Eu sigo a minha vida, eu e Deus, e pronto, acabou. Glória a Deus, se é o que você pensa, eu não estou aqui para mudar a cabeça de ninguém, não. Mas é claro, é muito certo, que você poderia estar vendo Deus muito mais na sua vida, se você desse uma chance. Pessoas entram na nossa vida, conhecendo elas ou não, porque é Deus que manda, igreja. Eu quero que vocês fiquem com a parte A aqui do versículo, ó. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Mardoqueu então ajudou o rei, e no tempo propício, Deus o exaltou. No tempo propício, cada um de vocês aqui será exaltado. Porque eu sei que vocês ajudam pessoas. Pôncio Pilatos tentou fazer a mesma coisa. A esposa dele tentou fazer a mesma coisa. E mesmo já existindo um decreto sobre o Senhor Jesus, eles tentaram. Mesmo existindo decreto sobre pessoas, mesmo você sabendo que a pessoa é culpada, mesmo você sabendo que não dá para ajudar aquela pessoa, se chegar na sua mão para fazer alguma coisa, a palavra hoje é essa: faça. Porque na verdade você não vai estar fazendo pela pessoa, você vai estar fazendo por você mesmo. Quando Deus quer exaltar alguém, quando Deus quer tirar alguém do anonimato e colocar ele numa outra posição, eu te garanto que ele vai criar uma necessidade em alguém que seja povo dele também. Então, se vier a sua mão, faça. Amém, igreja? Assuero não precisava da ajuda de ninguém,
Mas como que ele podia saber que na porta do palácio dele tinha dois falando dele? Tinham dois cochichando sobre o que fariam contra o Assuero. Agora você imagina dentro da própria igreja se isso acontece. Alguém maquinando o mal contra outra pessoa, desejando o mal. E eu não vou dizer para vocês que isso não acontece, é óbvio que acontece. Porque entra nessa parte aqui, ó, se eu acho que alguém me odeia, então que o Senhor julgue a minha causa e da tal da pessoa. Não façam isso, igreja. Pelo contrário, observe as pessoas que Deus coloca com você. A manifestação de Deus na vida, sobre a palavra que está sendo dita aqui hoje, é sobre as pessoas novas que você conhece. Sobre as pessoas que você já conhece também. Enxergue Deus nessas pessoas. E a quem te odiar, paz, Senhor, irmão. Tudo bem? Deixa para lá. Deixa para lá, que no tempo oportuno, aquilo que vier na sua mão para você fazer para qualquer tipo de pessoa, faça. Porque isso é dado como uma semeadura. O que Mardoqueu fez na mão de Assuero foi uma semeadura. Vocês lembram o que aconteceu com Mardoqueu? Até os bens que era do outro, passou a ser dele. Até a roupa. Até o carro da época era um cavalo, sabe, igreja? Lindo, maravilhoso. Veio parar na mão dele. Você não precisa nem desejar nada dos outros. Mas o Senhor age assim. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, por favor? Quero chamar o louvor aqui à frente. Eu não tenho dúvida que tem alguém manipulando alguma coisa contra você. Eu não tenho dúvidas. Gostaria que vocês fechassem os olhos e entrassem em comunhão com Deus agora. Porque Deus age em cima da expectativa, isso é claro. E se o Senhor quiser usar para falar com você, eu estou aqui. Embora a palavra já está sendo absolutamente muito clara. Mas é fato, e é na maior paz que eu trago essa palavra aqui esta noite. Existe alguém, sim, não é persuadindo, tá? Mas é manipulando alguma coisa contra você. E eu quero declarar em nome de Jesus, podem manipular até provas contra você. Podem tentar até persuadir pessoas contra você. Você pode até estar sendo ameaçado. Sim, eu tenho certeza que alguém aqui esta noite está sendo ameaçado. Mas não importa. Se Deus está nisso, meus irmãos, logo esse jogo acaba. Logo essa trama contra você vai ser resolvida. E isso se chama o cuidado de Deus sobre você. Então levanta suas mãos no poder de receber. Aleluia. Levanta suas mãos. Deus tem cuidado de você. Então saia daqui esta noite com a sua convicção, com fé. Somente se for no trabalho. Meu Deus, eu estou com medo de ser até mandado embora. Você sente quando tem complô contra você. Mas o Senhor está falando claramente para você essa noite. Não é você que vai resolver isso. Sou eu. No instante eu viro o jogo. No instante essa trama contra você vai ser resolvida. Então repitam essa palavra em nome de Jesus. Deus está comigo. Através de pessoas que me ajudam. Aleluia. Deus está comigo através das pessoas que me ajudam. Tem tanta pessoa precisando de ajuda aqui esta noite, igreja. Fique em comunhão com Deus. Dalabá, suricanta, lamanais.
Oriquei alabalassuri canta labás. Você sempre vai achar Deus nas pessoas que estão ao seu lado. Deus sempre vai usar pessoas para cuidar de você, por isso, cuide de pessoas você também. Não fica com medo não. Não, cada um com seus problemas. Mas se Deus colocar no seu coração, é diferente, sabe? É diferente quando você sente. Se Deus colocar no seu coração, ajuda, mesmo sabendo que não vai adiantar. E no nome de Jesus, tira de dentro de você, quando você pensa e você diz para você mesmo: eu não dependo de ninguém para nada. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso que você pensa, com aquilo que você enxerga, com aquilo que você ouve, tem uma distância muito grande com o teu coração. A sua essência não é essa. Aleluia. E eu quero chamar aqui na frente, eu quero chamar você aqui à frente, para você receber um toque do Senhor de uma maneira diferente. Se você sente que essa palavra está falando com você, se há uma trama por detrás, meus irmãos, não é difícil saber, você sente. Ainda mais se você tem alguma coisa para resolver e não consegue. Se você se sente assim, às vezes acuado, meio amarrado, ou então não está sentindo nada, mas essa palavra está queimando o teu coração, eu quero te chamar, vem aqui à frente. Porque se isso não aconteceu, vai acontecer. Vem aqui à frente, vamos todos orar juntos. Aleluia. Oh meu Deus, se manifesta no nosso meio essa noite, meu Pai. Ora canta labassuri canta lamanais. Tem coisas que está nas mãos do Senhor, tem coisas que estão nas nossas mãos. Tem coisas que nós podemos fazer e a gente faz, e a gente fica feliz. Mas tem coisas que é só o Senhor que responde, só o Senhor que move a igreja. Então, no nome de Jesus, feche os seus olhos para você receber um toque do Senhor agora. O pastor vai passar ungindo você com óleo. A esposa do Pilatos, ela não foi discipulada por Jesus, mas ela teve um encontro real com Ele, porque ela acreditou na inocência dele. E eu te pergunto essa noite, quem é que deveria ser liberto para você? Barrabás ou Jesus? Quem é que deveria pagar pelos seus pecados? Jesus tinha algum pecado? O que é que você pensa sobre este assunto? Quem é que deveria ser liberado aquele dia e não foi? Foi Jesus, igreja. E nós sabemos que Ele morreu no nosso lugar. Portanto, se aproprie agora, em nome de Jesus, desta obra. Coloque essa obra agora. Fala: Senhor, eu coloco essa obra da cruz nesse problema que eu estou vivendo agora. E se você não enxergou ainda ninguém na sua vida que possa te ajudar, o Senhor tem compromisso com a palavra dEle. A partir de hoje, Deus coloca anjos na sua vida. A partir de hoje, você vai poder declarar esse versículo: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Você vai sair daqui hoje sabendo que Deus vai se manifestar na sua vida através de outra pessoa. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinha, minha irmã. O Senhor sempre estará com você entre os que te ajudam. Agora eu vou pedir para que você, homem com homem, mulher com mulher, a não ser que você for abraçar sua própria esposa ou alguém da sua família, aí você está liberado. Mas eu vou pedir para vocês que estão aqui à frente,
Abracem um ao outro. Depois que você abraçar seu marido, sai para abraçar alguém. Seja Deus. Deixa Deus usar você. Tem pessoas que vivem acompanhadas de pessoas, mas se sentem sozinhas. Tem pessoas que pode ser que você tenha gratidão por ela ter feito alguma coisa por você. Agradeça, abrace. Não fica acanhado agora não. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma palavra. Glória a Deus. Deixa alguém sentir. Deixa alguém sentir Deus na força do seu abraço. Não fique engessada, não. Abraça. Sinta a força do Senhor na força do abraço que você está dando. Oh meu Deus, isso é forte. Para pessoas que estão acostumadas a abraçar, isso não é nada. Mas para você que morre de medo de tudo, isso não é mentira. Sabia que quando Deus quer cuidar de alguém, Ele coloca alguém para você cuidar? Tudo é semeadura, tudo é semente. A resposta vai vir do lugar que você menos espera. Às vezes você acha que é ali, ó, e você está frustrado porque não chegou, né? Não, é aquela pessoa. Não, é aquela pessoa, não vai ser, irmão. Ô, gente, abraça, por favor. Abraça, fica abraçado. Tem pessoas que ficam desorientadas. Eu já fiquei muito tempo desorientada na minha vida. Para quem que a gente pode pedir ajuda? Para quem? Eu não sei. Mas vocês que são investidos de autoridade aqui na igreja, tomem cuidado. Para que não seja a sua voz, a sua fala que condene alguém. Tomem cuidado. O que vier na sua mão, faça. Mesmo que você saiba que não dá para fazer. Mesmo que você saiba, não adianta mais. Mas se vier alguma coisa na tua mão, faça. Porque é Deus que está te usando, meu irmão. E às vezes você fica na maior luta dentro da tua casa. Senhor, usa a minha vida, Pai. Um abraço. Um abraço. Levanta suas mãos para os céus. E fala para Deus: Senhor, continua cuidando de mim. Seja honesto com Ele. Às vezes você está para tomar uma decisão que é completamente errada. E por causa desse culto, deste abraço que você recebeu, o toque do Senhor foi sobre a sua vida. Então agradeça a Ele. Agradeça a Ele e diga: Senhor, eu senti a Tua presença. Não se sinta mais só. Não se sinta. Deus diz para você essa noite: enquanto você cuida de alguém, eu cuido de você. E quando você voltar lá para sua casa hoje, não ficou uma bagunça lá? Não ficou problemas lá para resolver? Deus está falando que a hora que você sair daqui, ó, e que você voltar lá para sua casa, o ambiente vai estar outro. Então conserva o ambiente. Conserva. Traz paz. Traz luz. Se não der para resolver, não resolva. Ninguém está falando para você fazer o que não é para fazer, não. De forma alguma. Mas o ambiente da tua casa vai estar outro quando você sair daqui. Vai estar outro. E é a paz que excede todo entendimento. Por que é todo entendimento? Meu Deus, eu estava com uma agonia dentro de mim. Não é possível. Eu não fui no médico. Eu não tomei remédio. Foi embora. É essa paz que excede todo entendimento. Que ela desça sobre vocês agora. Que ela venha sobre nós. Que venha sobre os nossos entes queridos. Que venha sobre as pessoas que não puderam estar no culto esta noite. Que venha sobre nós, Pai, a sua presença. E aquilo que nós temos que resolver,
Pai, nós queremos ver o Senhor nas outras pessoas. Coloque esse salmo dentro de você, igreja. Salmo 118, versículo 7. Enquanto tem pessoas que querem te persuadir, mudar a palavra ao seu benefício próprio, o Senhor, Ele descortina a palavra para você. Ele te ensina enquanto você dorme. E amanhã você vai acordar e você vai ter outro entendimento acerca do que você tem que resolver ou acerca daquilo que você ainda não entendeu sobre a palavra. Amém, igreja? Quem convenceu a esposa de Pilatos foi apenas uma experiência, um sonho. Que seja essa experiência que o Senhor use para te convencer. Amém? Dá mais um abraço na pessoa ao teu lado e fala para ela: bora, vamos conquistar, vamos resolver, vamos decidir. Amém, igreja? A palavra de Deus, se ela encontrar lugar no teu coração, pode vir o que vier, o Senhor não vai te abandonar. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Vão com Deus. Deus abençoe todos vocês.